Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e à Escola Hineni. Neste momento, vamos nos aprofundar na Palavra do Eterno. Estudaremos os escritos do apóstolo Miqueias Castrese. A cada mensagem, ensino e palavra profética, estamos despertando nossa consciência espiritual. Seja mais um Talmidim, um discípulo profético, carregando-se de revelação da Palavra do Eterno. Confira também na descrição do vídeo os cursos online e os livros digitais disponíveis. Inscreva-se agora no canal e seja membro para vídeos exclusivos. Curta, comente e compartilhe. Shalom, shalom. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Normalmente, a ideia que a gente tem de deserto evoca logo uma sensação de pânico, né? Total, pânico absoluto. Pois é, é aquele lugar de sede, de escassez brutal, sol rachando, areia que não acaba mais. É onde as coisas simplesmente secam e morrem. E a tendência humana natural é fugir de um ambiente assim o mais rápido possível. Com certeza. Mas assim, essa é a leitura puramente geográfica da coisa, sabe? E biológica também. E o pior é que por muito tempo a leitura espiritual acabou seguindo essa mesma linha. Tratando como um castigo. Exato, tipo um castigo, um purgatório ou um desvio de rota super trágico. Só que, e aqui é que a coisa fica interessante, as fontes que a gente vai analisar hoje viram essa percepção totalmente do avesso. E é exatamente por isso que a gente está aqui, cara. Vamos dar aquele mergulho profundo na Parashá 34, o livro de Bamidbar, que, bom, no Ocidente o pessoal conhece mais como o livro de Números, né? Isso, o famoso livro de Números. Só que as anotações e os ensinamentos que dão a base para essa nossa imersão de hoje mostram que a gente não está lidando de jeito nenhum com, sei lá, um diário de viagem de um povo perdido na areia. Longe disso, muito longe disso. O material que a gente tem em mãos hoje vem direto dos ensinamentos profundos do apóstolo Miqueias Castrese, que é o líder do Ministério Beit Ahavá e da Escola Hineni. E olha, revela um manual cabalístico e profético de um nível altíssimo. É que o apóstolo Miqueias faz não é só uma leitura bíblica tradicional, sabe? Ele realmente decodifica o texto. A premissa central aqui é que Bamidbar não é uma coordenada de GPS. A palavra significa literalmente no deserto. No deserto. Isso. E para Cabalá, o deserto não é um lugar físico. É um estado de consciência. Um estado de consciência absoluto. Nossa, isso muda completamente o jogo, né? Porque se não é geografia, é um processo de engenharia interna. Perfeito. É engenharia interna. O deserto é o laboratório do que a gente chama de Bitu. Bitu. A anulação do ego. Certíssima definição.
Existe um motivo muito, muito específico para a Torá não ter sido entregue em palácios luxuosos, ou quando o povo já estava lá super confortável, com colheitas na Terra Prometida. Tinha que ser na areia. Tinha que ser. A entrega precisava acontecer num ambiente mais estéril possível. Porque para ouvir uma frequência divina tão pura e, tão massiva, o recipiente humano que a gente chama de Kli precisava estar completamente vazio. Entendi. Porque pensa bem, no Egito, a consciência de todo mundo estava escorada em ilusões. A ilusão de que tinha um controle, a ilusão daquele suprimento que vinha do faraó, as estruturas gigantescas. Cara, tudo isso criava um ruído ensurdecedor na mente deles. Sabe o que isso me lembra? É tipo pegar um computador que está quase travando, sabe? Com a memória RAM super sobrecarregada, dezenas de programas rodando ali em segundo plano. Nossa, ótima analogia. E aí não adianta nada tentar instalar um software gigantesco, super complexo de última geração ali. O sistema vai simplesmente colapsar. Vai dar tela azul na hora. Exato. Então, entrar no deserto é basicamente a formatação desse disco rígido. É limpar completamente a memória RAM. Você tem que apagar o sistema operacional inteiro do Egito para que o software da revelação divina tenha de fato espaço para rodar. Olha, essa analogia do sistema operacional ilustra perfeitamente a dinâmica da provisão no deserto. Principalmente quando a gente fala do maná. O famoso pão que cai do céu. Esse mesmo. O erro crasso do ser humano é entrar nesse estado de deserto e tentar operar com aquele programa antigo, sabe? A pessoa tenta pegar o maná usando a força do próprio braço, impulsionada por aquela ansiedade, por aquela necessidade de controle que até funcionava no Egito, mas ali não serve para nada. E as fontes destacam bem isso, né? Que o segredo não é pegar o maná, é receber. Exatamente. O maná tem tudo a ver com o sabor do presente, com estar alinhado ali no agora. Se a alma tenta estocar o maná para amanhã por puro medo, ele apodrece. Fica cheio de bichos. E tem um ponto nevrálgico nisso tudo, principalmente no material que é direcionado aos estudantes lá da escola Hineni, tem um recado super direto para eles sobre o propósito de cada um, não tem? Tem sim, e é fortíssimo. O apóstolo Miqueias Castrese faz muita questão de frisar isso para os estudantes. Ele diz que nenhuma alma encarna neste plano físico por acidente. Ninguém cai de paraquedas aqui, entende? Não tem erro no sistema. Não tem. Existe um desenho original, um propósito profético que foi cirurgicamente desenhado para cada indivíduo. E o deserto é justamente o ambiente inevitável onde essa alma precisa ser desconstruída. Desconstruída daquelas amarras terrenas. Isso, das vaidades, das ilusões, para finalmente conseguir assumir o seu governo espiritual autêntico. Porque sem passar pelo deserto, a alma vive só uma versão falsificada de si mesma. Nossa, isso é pesado. Mas aí surge um conflito gigantesco na minha cabeça. Porque se esse processo de esvaziamento e de encontro de propósito é tão fundamental assim, por que a mecânica dele tem que parecer tão solitária, tão árida? Não é fácil. Dá aquela sensação de que, poxa, deveria existir uma rota mais confortável, né? É quase contraintuitivo que a elevação máxima exija uma quebra total. Pois é, mas a falta de atalhos se explica pela própria estrutura da alma humana. Esvaziar é só a primeira etapa do processo. Tá, limpou o HD. Limpar o HD é legal. Mas como esse recipiente é reconstruído depois para aguentar a voltagem da luz que está vindo? A resposta para isso está logo no comecinho do livro. Naquele evento que acabou dando o nome ocidental para Paraxá, o censo. A contagem das tribos. Que, convenhamos, numa leitura mais superficial, muita gente simplesmente pula, né? Pura direto. O pessoal acha que é só uma estatística demográfica antiga e chata. O que é um erro terrível, porque o censo é o que traz a ordem necessária para aquele caos do deserto. Ficar limitando isso a números é uma visão muito mundana. Como assim? É que o mandamento hebraico para contar, ele usa a expressão levantar a cabeça. Então, conferir um número, nesse contexto mais profético, é, na verdade, conferir dignidade, identidade. É dar pertencimento a uma engrenagem que é muito maior. Faz sentido. E mais do que isso, as fontes mostram que quando essa contagem é atrelada a uma oferta,
cara, acontece um salto gigante de elevação de consciência. Deixa de ser um dado de um senso limitante e vira uma conexão direta com o fluxo divino. Isso fica muito visual quando a gente olha para a organização do acampamento, né? A geometria deles lá em volta do tabernáculo passa bem longe de ser só um agrupamento militar para defesa física. Ah, sem dúvida. Cada uma daquelas 12 tribos carrega um significado muito profundo sobre as nossas próprias correções internas. Cada uma tem uma função. Sim, cada tribo possui o seu estandarte, o seu masal, que funciona tipo uma bandeira indicando uma missão específica. Na Cabalá, essas 12 tribos representam as diferentes vontades de receber do ego humano, que precisam ser subjugadas e corrigidas. Ruben, Judá, Dan. Exato, são vetores da alma. Cada indivíduo opera em uma dessas frequências específicas. E toda essa estrutura circunda um núcleo absoluto, o tabernáculo, que, detalhe, é guarnecido por uma tribo, com uma função completamente anômala, os levitas. É verdade, eles são tão diferentes que sequer entram na contagem geral lá do exército, né? Eles ficam totalmente separados do resto. E a natureza do trabalho deles exige essa separação. Os levitas são os guardiões do limiar. Se a gente olhar para a árvore da vida, para a estrutura da Sefirot, lá na Cabala, os levitas ocupam a posição de Yesod. O fundamento. Isso, o fundamento. Eles são o canal, eles são o filtro. O Zohar é categórico ao afirmar que a luz pura da Shekinah, que é a presença e glória divinas, é intensa demais. Intensa num nível destrutivo, se não tiver cuidado. Sim, uma exposição direta a essa luz, sem filtros, destruiria instantaneamente o recipiente humano. Lembra daquele evento trágico onde Nadab e Abiú morreram? Sim, que o fogo consumiu eles. Pois é, aquilo não foi um ato de fúria divina arbitrária porque Deus estava de mau humor. Foi a consequência puramente física e espiritual de tentar absorver uma luz avassaladora sem ter a estrutura correta para suportar aquilo. É a mesmíssima lógica de um transformador de alta tensão na rede elétrica, né? Como assim? Tipo, a energia que sai de uma usina hidrelétrica tem uma voltagem simplesmente absurda. Se alguém tentar plugar uma lâmpada de casa direto naquela fiação da rua, da alta tensão, a lâmpada não vai só queimar. Ela vai explodir e periga levar a casa inteira junto. O levita é literalmente o transformador no poste de luz. Ele recebe aquele impacto elétrico massivo que vem de Deus e converte numa voltagem que é segura. Uma voltagem que desce para casa e ilumina a sala perfeitamente. Cara, essa imagem é perfeita. A função inteira da organização das tribos e desse papel dos levitas gira em torno de reconfigurar essa vontade de receber, que é puramente egoísta, em vontade de doar. Transformar o egoísmo em doação. Isso. E o grande objetivo dessa reconfiguração é preparar o recipiente para a revelação máxima. É só quando a alma se alinha na posição correta, ao redor do tabernáculo que representa Tiferet, a harmonia central, que Yeshua HaMashiach é finalmente revelado. Uau! Então, o Messias se revela na estrutura ordenada da alma, não na bagunça do ego. Exatamente. Na ordem, não no caos. Mas olha, isso levanta uma objeção muito forte na mentalidade do pessoal hoje em dia. Existe uma rejeição quase que imediata quando a gente fala a palavra hierarquia, né? Ah, sempre tem. O pessoal torce o nariz. Sim. A ideia de ter sumos sacerdotes, aí os levitas e só depois o resto do povo, isso soa super elitista para muita gente. Fica parecendo um sistema de privilégios onde o acesso ao divino é controlado por um clubinho fechado. Mas é aí que está o erro. O erro gigante dessa objeção é confundir a hierarquia política, humana, com a hierarquia espiritual. O apóstolo Miqueias desconstrói isso de um jeito brilhante junto com os ensinamentos do Zohar. Como ele explica isso? Ele mostra que, no plano espiritual, hierarquia não significa dominação humana, não é sobre status ou ter poder sobre o outro. Significa, única e exclusivamente, a capacidade de suportar luz. Então é uma questão de resistência? Sim. O filtro não é colocado ali para oprimir quem está lá embaixo na base, mas para evitar que eles sejam fulminados pela energia.
E para entender a magnitude disso, a gente precisa olhar para o céu, porque esse acampamento no chão é, na verdade, um espelho. Ah, o conceito do espelhamento celestial. O que acontece lá em cima dita a arquitetura de como as coisas funcionam aqui embaixo. Exato. O acampamento terreno copia com exatidão a disposição dos exércitos angelicais. O tabernáculo no centro reflete Tiferet, que é aquele equilíbrio total, e ao redor desse centro, guardando os 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste, existem formações sob o comando direto de uma Merkavá. A carruagem angelical. Isso. E quem está no comando dessas posições? Os 4 arcanjos. Os 4 assumindo as posições estratégicas ao redor. Exatamente. Miguel guarda o norte, que é a linha associada à força, à disciplina, ao rigor, à Sefirá de Gevurá. Rafael fica lá no sul, que é a linha de Chesed, trazendo todo aquele amor abundante, a bondade e a cura. E os outros 2? No leste, a gente tem Uriel, ancorando a verdade e a luz da alvorada. E no oeste, o arcanjo Gabriel, que traz a força da manifestação e da consolidação na Sefirá de Malkut, que é a nossa realidade física. Mas vem cá, como que essa geografia toda, dos anjos e das tribos, impacta de fato a nossa realidade? Porque não é só um diagrama místico bonito para desenhar num quadro, certo? Tem que ter um mecanismo operando na prática aí. E tem. O mecanismo é eletromagnético, num sentido espiritual, claro. Pensa nas Sefirot como grandes geradores de frequência. Quando as 12 tribos se posicionam perfeitamente alinhadas a esses 4 arcanjos, tudo sob a supervisão atenta dos levitas ali ao redor do tabernáculo, cara, cria-se uma malha de energia contínua. Uma rede de proteção? Uma rede inesperável. As frequências de amor de Chesed se equilibram com aquele rigor de Gevurá e tudo isso se estabiliza em Tiferet. O resultado direto disso é a criação de uma blindagem intransponível ao redor da presença divina e de quem está com ela. É um campo de força. A imagem mais clara que me vem é daqueles escudos de energia em filmes de ficção científica, sabe? Protegendo uma nave espacial ou uma cidade inteira. Nossa, é bem isso mesmo. E a integridade desse escudo depende de cada gerador na superfície estar trabalhando direitinho na sua função designada. Se um gerador apaga ou se tenta mudar de frequência do nada, abre-se uma brecha gigante por onde o ataque externo entra. E a aplicação disso na nossa vida prática hoje é fascinante, porque essa proteção angelical do deserto não é uma historinha que ficou presa lá no passado histórico. Ela se manifesta hoje, agora, na vida de qualquer pessoa. Sério? Como? Quando um indivíduo encontra a sua bandeira, o seu chamado autêntico, profético, e ele permanece ali, fica sob autoridade, sabe? Sem ficar tentando usurpar a função do outro. Quando ele faz isso, essa mesma guarda militar angélica que protegia o acampamento começa a blindar a realidade dele. Blindar a realidade física, tipo palpável mesmo. Física, emocional e principalmente a financeira. A fúria das circunstâncias, a inveja das pessoas, os reveses da vida e as forças externas destrutivas, tudo isso bate nesse escudo e simplesmente não consegue perfurar. Que incrível. É. E a quebra desse escudo acontece, como o material adverte várias e várias vezes, pela insubordinação. Ou pela inveja do chamado do outro. Imagina alguém que não tem o chamado para o altar tentando impor regras ali. Essa pessoa não está só sendo inoportuna, ela está literalmente desligando um gerador do campo de força e abrindo a guarda de toda a congregação para ataques. O rompimento do recipiente, a pessoa abandona o posto dela, o escudo cai. Mas além dessa coisa da insubordinação, o material destaca um inimigo ainda mais letal. Isso me chamou muita atenção. Um predador silencioso que sabota esse alinhamento de um jeito muito mais profundo do que a raiva ou uma rebelião ativa. A indiferença. Nossa, a indiferença, ela é o colapso estrutural da alma. É a pior falha que pode acontecer no sistema. E a mecânica cabalística explica certinho o porquê disso. Explica pra gente. A nossa realidade física, que é onde o dinheiro circula, onde o trabalho acontece de verdade, onde os nossos relacionamentos se desenrolam, essa é a esfera de Malkut.
Para que as bênçãos se manifestem em Malkuth, as nossas ações físicas precisam estar ancoradas nos braços emocionais lá da árvore da vida. Os braços laterais? Isso seja na bondade extrema de que cede do lado direito, ou no rigor e nos limites de Gevurah do lado esquerdo, toda e qualquer ação exige combustível emocional para rodar. Ou seja, a intenção importa tanto quanto o ato em si. Se alguém faz alguma coisa de forma totalmente robótica, só por fazer, o sistema trava. Trava geral, a indiferença corta os cabos de força. Ela simplesmente desliga as conexões vitais com o fluxo divino. É por isso que existe aquela passagem fortíssima que diz que o Messias vomita os mornos, lembra? Sim, do livro do Apocalipse, vomitar os mornos. Porque no mundo espiritual, uma reação carregada de amor profundo demonstra que tem vida. E, curiosamente, até uma reação de indignação ou de aversão intensa também demonstra que a energia ainda está circulando naquele sistema, entende? Tem uma faísca ali. Tem um pulso, tem paixão envolvida que pode muito bem ser redirecionada e corrigida. Mas a indiferença... É uma constatação meio assustadora, né? A indiferença é aquele eletroencefalograma plano. É a linha reta do monitor do hospital. É o flatline espiritual da alma. Não tem repulsa, não tem atração, não tem energia nenhuma. É a morte clínica da produtividade espiritual. É exatamente isso. E vencer essa apatia não é uma questão de tentar, ser mais produtivo para bater metas terrenas. Fazer curso de produtividade não resolve. É uma questão de sobrevivência existencial. Restabelecer a manifestação plena das promessas divinas exige reconectar esses cabos emocionais com urgência. Tem que religar a tomada. Tem que religar a ação ao fervor, seja pelo caminho da graça e do amor ou pelo caminho do rigor. O silêncio e aquele vazio apático não constroem o campo de proteção da Merkavá. É o clássico cenário do carro com a embreagem quebrada. Imagina um motorista que afunda o pé no acelerador, e esse acelerador são os bons pensamentos, são as intenções elevadas, os estudos e leituras. O motor está lá roncando altíssimo, mas a indiferença foi lá e arrebentou a embreagem. E aí o carro não sai do lugar. Não sai. O giro do motor não chega nas rodas. O carro não avança 1 milímetro sequer na realidade prática. Então a grande questão, a pergunta de $1 milhão é: como que alguém que se descobre paralisado nessa apatia dá a partida nesse motor de novo? Como faz as rodas voltarem a girar para restaurar essa proteção dos anjos? A faísca que religa o motor é a ação deliberada contra o conforto. É forçar a barra, entende? É o retorno àquele bitube inicial. Ter a humildade de reconhecer que tentar gerir a vida sozinho, de forma isolada, simplesmente faliu. Não deu certo. E o que a pessoa faz na prática? O material aponta o serviço como o grande antídoto. O ato de servir, de doar a sua energia em prol de uma estrutura maior, não é só preencher um cargo administrativo na igreja. É uma revelação ontológica. Servir atrai a luz de volta. Força a embreagem a conectar. Volta a ter tração nas rodas. Isso. Quando a alma se posiciona onde ela foi plantada de verdade e começa a servir com fervor, o fluxo volta a correr. A indiferença morre de inanição porque não tem mais espaço para ela. E a geometria da alma finalmente se alinha para receber o Messias. É uma arquitetura de tirar o fôlego. Se a gente for resumir, o deserto é o processo de formatação total. A organização em tribos é o alinhamento da vontade para a gente conseguir receber a luz sem explodir, e a proteção angelical desce como um escudo absoluto quando a indiferença é finalmente vencida pelo ato de servir. Essa é a grande síntese. Os sábios sempre dizem que a Torá é semelhante ao mel, né? Ela apresenta sabores diversos dependendo das especiarias que são misturadas ali. Ou seja, a revelação muda conforme o nível de maturação e o momento que a alma está pronta para receber. Fascinante. A travessia pelo livro de Bamidbar prova que o deserto é, na verdade, o caminho essencial de cura. Ele não é o abismo. A estrutura atrai o céu e o zelo destrói a inércia. Bom, a jornada de conhecimento que a gente abriu hoje aqui não precisa e, honestamente, nem deve parar por aqui, né? Para quem está ouvindo a gente e está sentindo aquele incômodo produtivo, sabe? Aquele chamado claro para sair da arquibancada da indiferença.
para entender a sua própria frequência e dominar a geometria da sua própria alma, o caminho já está desenhado. Já está todo traçado. Existe um ecossistema inteiro preparado pelo apóstolo Miqueias Castrese. E o grande portal para acessar todo esse tesouro é o site oficial da escola, www.escolarinene.com.br. É lá que a intuição profética encontra o rigor do estudo consistente. É a combinação perfeita. E o conselho mais forte que a gente deixa hoje, depois dessa imersão toda, é: vão lá e busquem o curso online Paraxá. Sério, aproveitem também para adquirir a coleção inteira dos diversos e-books do curso Paraxá. É um material riquíssimo. Tem muita chave de sabedoria lá. Muita. Além disso, tem também o curso online e o e-book do curso Yeshua Revelado na Torá. São chaves mestras para decodificar absolutamente tudo o que a gente abordou aqui hoje. O site da Escola Rinene tem, uma biblioteca fantástica com os mais diversos e-books à disposição. E não é só estudar um dia e parar, né? Tem que ter constância. Exato. Para manter essa chama acesa todo dia, é fundamental acompanhar e interagir nas redes sociais do apóstolo Miqueias Castrese, do Ministério Beit Ahava e da Escola Rinene. Tem que seguir lá. O alinhamento exige essa manutenção constante. E para finalizar a nossa análise do deserto hoje, as fontes nos remetem a um princípio super antigo da natureza humana. É que a água de um rio flui incessantemente, né? E até as células biológicas do nosso corpo se renovam aos milhares todos os dias. O rio nunca é o mesmo rio, e o corpo nunca é o mesmo corpo. O movimento é inevitável. Mas existe uma escolha sobre como a gente reage a esse movimento. Da próxima vez que o cenário da sua vida perder a cor, quando as estruturas ruírem e a paisagem ao redor virar só areia e aridez, a grande reflexão é a seguinte: a sua alma vai enxergar isso como um exílio cruel imposto pelo destino? Ou ela finalmente vai compreender que esse é o convite definitivo e insubstituível para assumir o centro absoluto da vontade divina, onde a revelação de Yeshua irrompe e transforma tudo? Fica aí a provocação para vocês. Escola Rinene e Ministério Beit Ahava. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Escola Rinene e Ministério Beit Ahava. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Beit Ahava e Escola Rinene. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahava e Escola Rinene. Seja Beit Ahava, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida.